E o nosso bate-papo de agora, né, será sobre a campanha Fevereiro Laranja, gente. E a nossa convidada é a médica, né, hematologista, a doutora lá do CEONC, né, a doutora Vitória Ceni Silva. Ela está aqui com a gente, vai explicar sobre essa campanha. Também, em primeiro lugar, boa tarde, seja bem-vinda, Vitória, ao nosso Ver Mais. Eu queria que você explicasse para a gente também o objetivo da campanha aí, né, Fevereiro Laranja. Essa até é uma pergunta bem importante para fazer, porque o Fevereiro Laranja, ao contrário dos outros meses de cores, né, os mais coloridos, que objetivam a prevenção e o diagnóstico precoce, o Fevereiro Laranja ele tem o objetivo de conscientização sobre a leucemia. Porque a leucemia é uma doença, é um câncer do sangue que a gente não tem como prevenir e a gente não tem um exame que a gente possa fazer rotineiramente na população para diagnosticar. Então, o objetivo principal desse mês é justamente levar informação para a população sobre o que é a doença e quando que a gente deve procurar um médico. Doutora, e assim, as incidências de leucemia, elas estão aumentando muito? Então, como eu falei, assim, a leucemia, ela tem pouco... Ela é uma doença do sangue, ela é um câncer do sangue que tem pouco a ver com estilo de vida, com tabagismo, com alimentação. Tanto é que a gente não existe meios de preveni-la, porque são alterações genéticas. Então, a incidência, não acho que esteja aumentando, porque é uma alteração genética mesmo, sabe? O que está aumentando talvez seja a procura da população com o conhecimento que é dado. Fazer os exames também. Exato, em procurar fazer exames e maior detecção da doença, mas não que elas estejam aumentando de incidência. Que bom que as pessoas estão ficando mais atentas a isso também, né, doutora? Que a gente fala que no exame você vai descobrir, você já vai começar o tratamento e quanto antes, melhor, né? Por isso que a gente fala que é importante sempre ter acompanhamento médico, procurar o médico também. Mas, doutora, quais que são os sintomas que pode sugerir ali que seja leucemia, que a pessoa tem que ficar atenta e procurar para fazer o exame também? Exato, e é isso que é importante a gente saber, né? Porque são exames inespecíficos. Como é um câncer do sangue, a medula óssea, as células do sangue são substituídas pelas células malignas. Então, ela deixa de produzir os glóbulos brancos, os glóbulos vermelhos e as plaquetas. E o paciente começa a ter sintomas decorrentes disso, que é o quê? Começa a ter sangramentos pela gengiva, pelo nariz, começa a ter hematomas pelo corpo. Ele, por causa da imunidade baixa, não produz mais os glóbulos brancos, começa a ter infecções, febres, pneumonias de repetição, infecções urinárias. E um dos principais sintomas é a fraqueza. Como o paciente começa a evoluir com anemia, ele começa a ter muita fraqueza, dinamia, começa a ficar ruinzinho. Então, esse quadro assim, inespecífico de que o paciente não está se sentindo bem, já é um indicativo que deve procurar o médico, deve fazer um exame de sangue, porque é nesse exame que a gente consegue já suspeitar de uma leucemia. E assim, doutora, quais que são os exames de sangue, então, que detectam a leucemia que a pessoa tem que fazer? O principal exame de sangue, que é ali que a gente já consegue suspeitar e já poder encaminhar para um médico especialista, é o exame do hemograma. Então, é um hemograma simples do sangue, com a contagem diferencial, glóbulos brancos, glóbulos vermelhos e plaquetas. Ele já é o ideal e o necessário para a gente suspeitar de leucemia. Doutora, e ali foi detectado, né? Como que é realizado esse tratamento dele? Basicamente, a gente divide, antes de falar de tratamento, assim, a gente divide a leucemia em dois grupos, as leucemias agudas e as leucemias crônicas. Algumas leucemias são mais indolentes e que às vezes a gente pode só observar e nem fazer tratamento. Agora, tem algumas dessas leucemias, por exemplo, as leucemias agudas, que elas são bem agressivas, elas precisam de um tratamento muito intenso. Em geral, é quimioterapia. Então, o tratamento envolve quimioterapia e, na maioria dos casos, o transplante de medula óssea. Então, é essencial também a conscientização sobre o transplante de medula óssea. Faz parte do tratamento das leucemias agudas. Doutora, e há fatores de risco, assim, que provocam aumento de chances de leucemia? Essa é outra questão importante. Como eu falei, ela está pouco associada com o estilo de vida. E ela é mais uma doença genética, mas tem sim fatores de risco que daí envolve alterações genéticas, envolve mutações, alterações ali do DNA. Pode ser exposição a agrotóxicos, pode ser já pacientes com algumas síndromes, como a síndrome de Down, pode predispor à ocorrência de leucemias. Então, são esses fatores que estão mais associados ao câncer, à leucemia. E não o estilo de vida, cigarro, alimentação. E nem de hereditário? Ou pode ter algumas síndromes genéticas hereditárias que passam de famílias, assim, só que são mais raras. Em geral, é uma mutação genética do próprio paciente ali, que não
não foi por causa da família, não foi por causa de outros fatores. Assim. E a senhora estava explicando também, doutora, que ela é dividida em grupos, é isso? Como que são esses grupos? Isso, exatamente. Ela é dividida em 2 grupos, 2 principais grupos, assim, que são as leucemias crônicas e as leucemias agudas. São esses 2 grandes grupos. As leucemias agudas são mais agressivas, elas precisam de um tratamento mais intenso e de forma mais precoce, que é esse também o foco da conscientização, porque esse a gente precisa diagnosticar rápido. Já as leucemias crônicas têm um outro padrão de incidência e de forma de apresentação. Também pode dar os mesmos sintomas, mas em geral a gente tem mais tempo para fazer o diagnóstico e tratamento. E assim, e todas elas é feito através de quimioterapia, ou algumas são mais medicamentos, elas podem ser um tratamento um pouco mais tranquilo? Doutora? Então, em geral é quimioterapia, sabe? Só que algumas dessas crônicas, que são essas mais tranquilas, assim, na maioria dos casos, a gente consegue fazer quimioterapias menos intensas, que não precisa aquelas quimioterapias que a gente está acostumado a ver, que tem bastante complicação e o paciente fica ruim, cai cabelo e tudo mais. Nessas crônicas a gente tem formas de tratamentos mais brandas de serem feitas, sabe? Mas em geral é quimioterapia também. E doutora, assim no caso já de transplante de medula, como que ocorre essas etapas? Porque a gente sabe que é difícil, até porque a gente já fez várias campanhas aqui para as pessoas serem doadoras. Que você pode fazer o seu exame, ele vai ficar guardadinho lá, vão achar uma pessoa compatível e as pessoas ainda têm um pouquinho de dificuldade de apoiar essas grandes campanhas, da importância, legal. Né? Isso é muito legal saber, porque a população em geral tem medo do que é a doação de medula óssea, né? Em geral, eles acham que vão fazer algum procedimento cirúrgico, ou que vão ser convocados para passar por alguma coisa muito grave. E, na verdade, não. Para ser doador de medula óssea, você só precisa ir num banco de sangue, num hemocentro da tua cidade, se cadastrar, que eles vão coletar só uma amostrinha de sangue periférico. É uma coleta bem simples do sangue periférico e você já é cadastrado como doador de medula óssea. Isso é essencial, porque o Banco Mundial de Doadores, se você achar um doador compatível... Eles têm os cadastros de todos, né? Eu fiz já, por isso que eu sei que eu fiz uma campanha dessa e acho que todos aqui na TV, na época, participaram também nessa campanha e somos doadores. E é muito legal mais, gente, porque ser compatível com algum paciente é difícil. Precisa de várias especificações, vários critérios para ser considerado compatível. Então, quanto mais gente tiver, melhor. E esse cadastro no banco de sangue de doador é bem simples de ser feito. E caso, eventualmente, esse doador seja convocado para fazer a doação, hoje em dia existem tecnologias muito seguras e muito tranquilas que não envolvem cirurgias, nunca envolveu, na verdade, para doar a medula óssea. Então, quanto mais gente se cadastrando para doar, melhor. Porque a cirurgia, ela funciona em quais etapas ali, doutora? Conseguir o doador, né? E como que funciona? Para o paciente, uma vez que ele foi diagnosticado com uma doença com indicação de transplante, o médico ele manda para um centro transplantador de medula óssea. No caso aqui no Paraná, a gente tem lá em Curitiba. Aí ele passa em consulta lá. E primeiro a gente tenta fazer a compatibilidade com os irmãos, que são as pessoas com maior chance de ser compatível. Se não tem irmãos ou eles não são compatíveis, aí parte para esse banco mundial de doadores, que é a importância de você estar inscrito nesse banco. Eles vão fazer a pesquisa, eles vão procurar e se acharem a compatibilidade, eles vão convocar esse doador para passar para o procedimento de coleta, né? É essa coleta de medula óssea, que não é uma cirurgia. Hoje em dia existem 2 formas de coleta de medula óssea, que pode ser ou da bacia mesmo, que a gente tira ali de dentro da bacia, ou também pode ser um procedimento que tira sangue como se fosse uma doação de sangue. É bem tranquilo em geral, sabe? O doador, ele tem muito baixo risco de complicação ou de efeitos colaterais. Então, basicamente, a etapa é a indicação do transplante, achar alguém compatível e realizar o transplante. E é importante a gente lembrar mais uma vez dessas campanhas, né? Quando você ouvir ou mesmo de repente não precisa campanha, você está passando pelo hemocentro e tal, faça seu cadastro lá, é importante isso daí também e salva vidas, né? Mas doutora, existem maneiras de prevenir a leucemia também? Então, não existem. É um pouco frustrante isso, a gente queria tentar de alguma forma reverter, mas não tem, sabe? Eu acho que como é uma alteração genética, como são fatores mais de síndromes, fatores mais associados a outras coisas, ao próprio DNA do paciente, não tem formas da gente prevenir. Por isso que é importante saber quando procurar, quando suspeitar já de uma leucemia, porque é esse diagnóstico precoce que é capaz de fazer um tratamento precoce e dar maiores taxas e chances de cura para o paciente.
E aí, como a doutora falou, gente, é um exame simples, é um exame de sangue que você pode fazer. Então, de repente, teve algum sintoma, ou mesmo que não tenha sintomas, a gente fala assim de vez em quando fazer aquele check-up. É um check-up simples no exame de sangue que vai mostrar, né, doutora? Só um hemograma a gente o hematologista já está satisfeito. Já consegue resolver. Já quero agradecer, doutora. Obrigada por vir tirar nossas dúvidas aqui. Vamos trabalhar firme e forte aí na nossa campanha Fevereiro Laranja. Gratidão. Bom retorno lá para o seu ONC. Manda um abraço, que ele sempre atende nosso pedido aqui para vir com a gente. Gratidão. Eu que agradeço. Obrigado.